Olá, gente, tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre mecânica da respiração. É a aula que é a continuação daquela de transporte de gases. E é muito importante então você ter dois dispositivos. Um para você acompanhar o material teórico, que já está no Google Class, e o outro dispositivo você acompanhar o vídeo junto com o áudio dessa aula. Essa aula de mecânica da respiração é uma aula que você precisa aprender três conceitos importantes. No final dela, o que é complacência pulmonar, o que é resistência de vias aéreas e o que é ponto de igual pressão. Esses três conceitos podem parecer, primeiramente, um conceito meio complexo, mas nós vamos tentar explicar de uma forma clara e bem objetiva e qual a importância clínica desses três conceitos na nossa realidade clínica como fisioterapeuta. Então, a parte 1 da nossa aula, acompanhe seu material, aqui estamos no terceiro slide, é o seguinte: músculos da respiração. Então, a primeira coisa, durante a respiração, o músculo principal da respiração, da inspiração, é o diafragma. Ele é em formato de cúpula, está inserido nas costelas inferiores e é inervado por um nervo chamado frênico. Essa raiz nervosa do frênico, esse nervo frênico é inervado por raízes da coluna cervical, de vértebras cervicais. Preferencialmente, a gente pode falar também que são raízes nervosas altas. Então, a primeira realidade clínica é: você pega um paciente que tem um traumatismo raquimedular, paciente muito comum na nossa região, de mergulho de águas rasas, e esse paciente teve uma lesão medular, e ele pegou a medula, e essa medula foi seccionada parcialmente, totalmente, em raízes altas. A chance de um comprometimento de mecânica respiratória é muito alta. Por quê, Marlon? Porque pode pegar preferencialmente o nervo frênico, e esse nervo vai alterar a mecânica inspiratória e respiratória do indivíduo, porque é o nervo que faz a inervação do músculo diafragma. Mário, o que acontece quando o diafragma se contrai, quando o diafragma realiza o seu movimento? Então é o seguinte: quando ele se contrai, o movimento que ele faz é um movimento vertical, ou seja, o paciente ganha conteúdo na porção vertical. Então ele lança o conteúdo abdominal para baixo e também lança o conteúdo para frente. Então, Marlon, o que ele faz? Ele faz duas coisas. Ele aumenta o conteúdo vertical e aumenta também o conteúdo transversal, a área transversal. Então, automaticamente, ele faz o movimento para baixo, aumentando esse diâmetro, e também aumenta o diâmetro no sentido transversal, porque ele acaba elevando também as margens costais e aumentando, então, o diâmetro também na secção transversa. Marlon, então como é que eu posso ver isso? Você pode procurar no seu material, no próximo slide, no quinto slide, vai ter uma figurinha mostrando quando o diafragma se contrai, quais são os movimentos que ele faz. Mas de cara você tem que aprender o seguinte: ele aumenta o diâmetro vertical e também aumenta a secção transversal. Os próximos músculos da inspiração são os músculos intercostais externos. Eles conectam as costelas adjacentes, estão conectados, inclinam para baixo e para frente. Aquele movimento que eles chamam também de alça de balde, traciona as costelas para cima e para frente. Então, os músculos intercostais externos fazem esse movimento, chamado também de alça de balde. Esse movimento também ganha na secção transversal, ganha também em área para conteúdo depois de ar, e também fazer o equilíbrio entre a caixa e o pulmão. Então, o movimento que eles ajustam é o movimento chamado movimento de alça de balde, ou seja, o paciente tem uma elevação e tem um ganho também nesse segmento. Esses músculos também são inervados por nervos intercostais, e sua paralisia não causa tanta importância na respiração, porque o principal músculo respiratório na inspiração é o diafragma. Ele é muito eficiente, diferente do que a gente falou do traumatismo raquimedular, que o paciente com uma lesão medular alta, a chance de comprometimento mecânica respiratória é muito alta. Mas existe algum músculo ainda também acessório na respiração? Sim, tem vários: escaleno, esternocleido. Então esses músculos aí, eles também fazem parte de uma forma mais acessória da musculação. É muito visível ver esses músculos atuando quando você pega o indivíduo com insuficiência respiratória, insuficiência muscular respiratória ou falência muscular respiratória. Ele vai tentar utilizar outras musculaturas, no caso as acessórias, para tentar manter a sua demanda respiratória. E a expiração, Mário, como é que ela acontece? Então, a expiração a gente entendeu que é o diafragma, o músculo intercostais externo, e também tem os acessórios, sendo que o diafragma é o principal deles, é o principal propulsor da inspiração. A expiração geralmente ela é passiva, entendeu? Ou seja, a inspiração ela é tranquila, ela é suave. E o que acontece no final da expiração? Lembre da aula 1, entre o equilíbrio da caixa torácica e o equilíbrio do pulmão. O que mantém os alvéolos abertos no final da expiração, o principal mecanismo, tem outros, nós falamos do surfactante, do nitrogênio, mas é o equilíbrio da caixa
e do pulmão. Então esse equilíbrio de caixa e pulmão é que faz com que os alvéolos fiquem abertos e mantém esse equilíbrio na expiração. De princípio ela é passiva, porém ela pode em algumas situações ter uma expiração ativa. Mas quando os músculos, no caso, os abdominais, reto abdominal, oblíquo, transverso, eles conseguem ser ativados durante a expiração. Você provoca uma tosse, você tem uma êmfise, no caso um vômito. Nessas condições, os músculos expiratórios estão ativos, o paciente faz uma expiração ativa. Então, deixa eu entender, Marli, sobre musculatura respiratória. Na fase expiratória, nós temos o diafragma, que é o principal propulsor, e os intercostais externos, e alguma musculatura acessória. Na expiração, nós temos quem? O principal mecanismo é passivo, mas ele pode também se tornar ativo, e principalmente ações como a tosse e a êmfise, ou seja, o vômito. Marli, então, o primeiro conceito agora que a gente vai comentar agora é curva pressão-volume. Pode parecer um conceito um pouco mais complicado, mas nós vamos tentar separá-lo de uma forma objetiva. Então, se você observar no seu material teórico, tem uma curva chamada curva pressão-volume, onde você observa que na parte baixa, na parte horizontal, nós temos a pressão, e na parte vertical nós temos o volume. Então o que a gente consegue perceber nessa curva? Essa curva ela é muito comum na parte da ventilação mecânica, a gente consegue percebê-la, a importância dela na ventilação mecânica. Porém, a gente precisa aprender também na respiração espontânea. Perceba que a curva ela tem um formato diferente, tem um formato característico. A gente consegue perceber que no começo da curva ela tem um formato pouco ascendente na curva de volume, e ela ganha mais em torno de pressão, ou seja, o paciente gasta a pressão, mas não consegue adquirir tanto volume. Perceba que a curva ela tem um formato, ela não consegue ganhar tanto ângulo na posição vertical, ela ganha mais no sentido horizontal. Qual a explicação para isso, Marta? É simples, lembre-se que o conteúdo de ar, para chegar nos alvéolos, ele precisa atravessar o sistema condutor. O sistema condutor coloca uma barreira a isso, que é a resistência de vias aéreas. É por isso, então, que o paciente gasta pressão nesse segmento, porém gera pouco volume. A explicação para isso é o início, ou seja, a resistência de vias aéreas impede, então, esse ganho de volume alveolar. Ou seja, o paciente ganha pressão, gera pressão, ou exerce pressão, porém ganha pouco volume. Porém, você percebe que depois a curva ela se torna quase uma reta, ou seja, o paciente ganha muito volume com pouca pressão. Possivelmente você está na melhor fase da curva, que é a fase elástica, ou seja, com pouco movimento na respiração espontânea, com essa negativação pleural, com a relação de diferença de pressão com a atmosfera, você ganhou muito volume, você já está na parte elástica, ou seja, pouca alteração de pressão, ganhou muito volume. Porém, a curva tem quase um platô, um bico lá em cima, a gente chama até de bico de pato, essa parte. O que você consegue perceber nela? Que o indivíduo continua fazendo pressão, só que já não tem tanto volume, o volume está quase nulo, quase não tem ganho de volume. Muito cuidado com essa parte da curva, que ela pode também explicar uma sobredistensão, ou seja, você está exercendo uma pressão sobre o mecanismo respiratório, o mecanismo alveolar, e o paciente não consegue ganhar volume. Mário, repete a curva para eu entender completamente o que estou vendo. Então, na fase inspiratória, que é essa fase de subida, nós percebemos a porção inicial da curva, a porção 1, onde o paciente gasta pressão, porém não tem muito ganho de volume, é explicado pela resistência de vias aéreas, ou até mesmo pelo sistema viscoelástico do pulmão. A parte 2 é uma parte onde você já percebe que o paciente já tem bastante ganho de volume com pouca alteração de pressão. Nessa condição é a melhor fase da curva, é onde você está ganhando volume com pouca alteração de pressão, a melhor fase de complacência pulmonar, que nós vamos falar depois. E o item 3, o paciente tem muita pressão, já está com uma pressão mais alta, aí ganhando pressão e quase não tem alteração de volume. Essa área eles chamam de sobredistensão, o alvéolo já está totalmente aberto, já ganhou todo o ar que deveria receber durante a fase expiratória, e o indivíduo continua a exercer pressão sobre esse parênquima, o indivíduo não consegue ganhar volume. É a famosa bico de pato, o final da curva. E depois disso nós temos a expiração. A expiração semelhante, ou seja, o indivíduo tem uma perda de volume semelhante à parte 1 da expiração, uma perda um pouco mais lenta, e depois ele tem um esvaziamento um pouquinho mais rápido, e nessa curva você percebe que ela não volta a zero, entendeu? Essa curva ela pode também explicar mais um fenômeno, que é o fechamento precoce das vias aéreas, que é muito comum nos indivíduos normais, saudáveis, porém ela pode ser maior em situações patológicas. O paciente tem um fechamento precoce ou compressão dinâmica das vias aéreas, ele não consegue exalar todo o ar,
deixando o ar no sentido aprisionado. Então, Marli, repete de novo para finalizar a curva pressão-volume. Então, ela tem 3 porções. A porção 1, onde o paciente tem ganho de pressão, ele faz pressão, faz esforço, porém quase não ganha volume, explicada pela resistência de vias aéreas. A parte mais complacente da curva, que é a parte mais reta, ou seja, pouca diferença de pressão e muito volume. E a parte 3, lá onde o paciente faz muita pressão e quase não tem ganho de volume, que pode simbolizar uma sobredistensão. A parte da descida é semelhante à parte 1, a parte 2 e a parte 3 da curva. Nesse desenho mostra um fechamento precoce das vias aéreas, gerando até um aprisionamento aéreo, que é muito comum até em indivíduos saudáveis, mas pode ser ruim em indivíduos em situações patológicas, onde o fechamento é tão precoce que causa aprisionamento aéreo, não deixando todo o ar sair dos pulmões. Beleza, Marli? Então, vamos agora para os conceitos, entendeu? Os conceitos que você falou que eu preciso aprender. Complacência pulmonar, resistência de vias aéreas e pontos de igual pressão. Esses 3 conceitos, eles são fundamentais, gente. Se você quer atuar na área hospitalar, na área de terapia intensiva, até mesmo atuar com a pneumo na área ambulatorial, é muito importante entender esse conceito. Então, vamos ler o texto aqui. A complacência pulmonar é o ganho de volume por unidade de pressão. O que você consegue perceber? Vou dar vários exemplos aqui. Então, a complacência nada mais é do que você conseguir gerar volume por uma diferença de pressão. Vou dar 2 exemplos. Você tem um paciente, por exemplo, que com uma pressão de 10 centímetros de água, uma pressão pequena aparentemente, ele só consegue gerar 200 ml de volume. Paciente A. E o paciente B, você percebe que com a mesma pressão de 10 centímetros de água, ele consegue gerar 500 ml de volume. Então, o que você consegue entender dessas 2 situações? Que o paciente B tem uma melhor complacência que o paciente A. Por quê? Com a mesma pressão, ele conseguiu ganhar mais volume. E como é a fórmula da complacência, Marta? É bem simples. Você vai pegar o volume do paciente gerado e dividir pela unidade de pressão. Então, o primeiro paciente A, ele gerou 200 ml de volume por uma alteração de pressão de 10. Então, 200 dividido por 10 dá 20. Então, esse paciente tem uma complacência de 20. O paciente B, a gente falou que com 10 centímetros de água, ele gerou 500 ml de volume. Então, 500 dividido por 10, esse paciente tem em torno de 50 ml de complacência. Então, o que você conseguiu perceber? Que a complacência pulmonar, ela reflete o componente elástico do pulmão, a parte que o pulmão recebe ar. Então, é muito importante entender, porque essa complacência ela pode estar aumentada ou ela pode estar diminuída. Ela geralmente está diminuída em doenças como fibrose pulmonar, edema alveolar, processo atelectase. Então, tem várias condições patológicas que podem diminuir a complacência pulmonar. Em outras condições, ela pode estar aumentada também. Para pacientes com enfisema pulmonar também podem ter uma complacência mais aumentada. Então, revisa de novo o que é complacência. Complacência é o seguinte, então alteração o ganho de volume por alteração de pressão. Então, na parte de cima da curva está a alteração de volume e na parte de baixo da curva está a alteração de pressão. Qual a unidade, Marta? Então, a gente estava falando em ml por cima e embaixo centímetro de água. Então, a unidade é ml por centímetro de água. Na opção A do paciente A, falamos que o paciente tinha em torno de 20 ml por centímetro de água de complacência e o paciente B, 50 ml. Mas isso é importante, porque com certeza, isso é muito importante. A complacência pulmonar, agora desenvolvendo uma situação clínica, é o seguinte: você chega com um paciente na unidade hospitalar, enfermaria ou na UTI, e você percebe que o paciente gera pouco volume, mesmo fazendo muito esforço, ou o paciente está em ventilação mecânica, onde ele tem pouco volume e gerando uma pressão muito alta, você pode falar que esse paciente pode ter uma complacência reduzida. Você vai fazer o cálculo, você vai pegar a diferença de pressão e vai observar a variação de volume. Você divide o volume pela alteração de pressão e você vai encontrar a complacência. E tem um valor normal, um valor que é encontrado? Sim. O valor normal em pacientes adultos varia entre 50 até 80, mais ou menos, ml por centímetro de água. Então, se o paciente tiver com valor abaixo de 50, como era o caso do paciente A, ele tem uma complacência reduzida. Se o paciente tiver entre 50 a 80, geralmente tem uma complacência normal. Se o paciente tiver mais que 80 centímetros de água, mais que 100 ml por centímetro de água, esse paciente tem a complacência aumentada. Então deu para entender completamente. A complacência vai ser esse ganho de volume por essa alteração de pressão. Eu olho para o gradiente da forma e observo se esse paciente tem uma complacência aumentada ou reduzida. As duas situações podem
causar algum atrapalho. Porém, a complacência reduzida geralmente é um fator mais negativo. O paciente fica gastando pressão, geralmente esse gasto de pressão tem um gasto muscular diafragmático para gerar esse volume. Já que ele não consegue ganhar o volume adequado, que é o volume corrente, ele pode entrar em falência muscular respiratória se ele não receber nenhum suporte pressórico ou se a causa da complacência reduzida não for resolvida imediatamente. Então, beleza, Marda, eu entendi. Então, a complacência é o conceito 1. Agora eu vou falar alguns conceitos pequenos para falar depois da resistência e também do ponto de igual pressão. Tensão superficial. Marda, o que é tensão superficial? Então, no interior dos alvéolos, a gente tem água, entendeu? As moléculas de água, elas têm uma atração entre si. Isso é uma atração, eles têm a tendência a aproximar. Então, dentro do alvéolo, como se fosse um círculo, existem moléculas em todo o seu interior. Então, essas moléculas estão tracionando, tentando se aproximar, estão aumentando a tensão. Se nós não tivéssemos nenhum composto para diminuir essa tal tensão superficial, a nossa complacência poderia ser reduzida, porque a gente não consegue ganhar volume, a gente não poderia ter ganho de volume, faria muita pressão e o alvéolo sempre estaria como? Fechado, porque as moléculas de água estariam tentando aproximar as bordas internas do alvéolo, tentando fechá-lo ou tentando entrar em colapso. Isso vai diminuir o volume pulmonar, gerando uma complacência reduzida. Mas isso não ocorre por quê? Isso não ocorre porque a gente tem além de ter o equilíbrio da caixa do pulmão, a outra coisa que também altera essa tensão superficial é um produto gerado pelas células pulmonares chamado surfactante. Então o surfactante tem a sua ação de diminuir essa tensão superficial, fazendo com que as moléculas de água tenham uma redução da força de atração, mantendo então o volume pulmonar e restabelecendo a complacência. Mas então volta de novo, a complacência ela pode ser alterada por várias formas, e uma das formas que você está explicando agora é essa tensão superficial. Se tiver uma tensão aumentada por falha de surfactante, esse paciente pode ter alteração de complacência, correto? Então, a tensão seria essa força entre as moléculas de água, de força de atração. No nosso corpo, a gente tem uma produção de surfactante que diminui essa tensão superficial. Então, essa é uma das causas que pode acontecer na perda dessa complacência. É muito comum em neonatos, com a produção imatura do surfactante, ter uma síndrome respiratória aguda por conta da falha desse surfactante, aumentando então a tensão superficial. Mas essa complacência pulmonar, entendeu? Ela pode ser alterada por quê? Ela pode ser alterada por várias condições. Pode ser condições geralmente diretamente no pulmão, pode ser alterações pleurais, pode ter alterações da própria caixa torácica ou até mesmo abdominais. Então, 4 condições clássicas pulmonares, dentro do parênquima pulmonar, pleurais, número 3 da caixa torácica, número 4 da cavidade abdominal, aumento da pressão intraabdominal. Essas condições todas podem diminuir a complacência pulmonar. Vamos falar agora aqui um pouquinho, então, também sobre a resistência de vias aéreas. Então, a resistência de vias aéreas é uma condição que pode, entendeu, quando está aumentada, atrapalhar o fluxo, entendeu? Então, o fluxo aéreo ele depende de várias situações. Eu vou abrir aqui uma lei, depois eu vou colocar aqui no vídeo a explicação dessa condição. Então, o fluxo aéreo, entendeu, para transcorrer, ou seja, se mover dentro da via aérea, ele tem algumas condições. Tem uma lei chamada Lei de Pousielli. Essa lei, ela explica o seguinte: então, o fluxo aéreo para viajar, ou seja, ser transportado ou caminhar pela via condutora, ele tem algumas condições, ele precisa de algumas leis. O que diz essa lei? É o seguinte: primeiramente, tem que ter uma diferença de pressão entre as extremidades do tubo. Beleza, então se tem diferença de pressão, o fluxo pode transcorrer. Sim, beleza. Mas tem condições do tubo que podem atrapalhar o fluxo. A primeira delas, na parte superior da curva, nós temos o raio, ou seja, se o paciente tiver um raio maior o fluxo, ou seja, se o paciente tiver um raio muito grande, ou seja, um diâmetro muito grande, esse paciente vai ter facilidade de transcorrer esse fluxo. O fluxo vai ser aumentado, a parte superior da curva. Então, na parte superior da curva do fluxo tem o quê? Diferença de pressão e tamanho do raio. Então, quanto maior a diferença de pressão, maior o fluxo. Sim, basicamente, essa regra é uma regra verdadeira, mas na parte do sistema pulmonar, quando a gente fala de ventilação mecânica, vai perceber também, chega uma hora que a diferença de pressão aí não consegue mais gerar fluxo. Mas, em via de regra, quanto maior a alteração de pressão, maior o fluxo. Quanto maior o raio, maior o fluxo. Então, diretamente proporcional nós temos quem? A alteração de pressão e o raio.
Na parte de baixo da curva nós temos a viscosidade do gás e o tamanho do tubo. E é bem lógico. Então, quanto maior o comprimento do tubo, menor o fluxo, ou seja, mais difícil aquele fluxo vai para transcorrer aquele espaço. E a viscosidade você consegue também entender. Quanto maior a viscosidade do gás, ou da interação do gás com o líquido, pior o fluxo. Vamos imaginar o seguinte, aquele gás, o oxigênio no caso, ele está mal modificado, ele está com uma temperatura inadequada, ou ele tem muco, alguma coisa dentro da via aérea, se deixa ele, no caso, mais viscoso aquele tecido, aquela interação, automaticamente o fluxo vai ser mais lento, vai ser mais difícil transcorrer dentro da via aérea. Mas explique de uma forma melhor essa parte da resistência de vias aéreas. Então, seria um impedimento gerado pelo sistema condutor para impossibilitar a passagem do fluxo, ou é a resistência imposta ao sistema para que aconteça esse fluxo aéreo. Então, se, no caso, a diferença de pressão é gerada pelo sistema muscular, com a diferença da atmosfera, então o que acontece? Vamos lá, a próxima, separando essa lei, diz o seguinte, então, a pressão, no caso, é gasta pelo paciente. Então, eu vou gastar mais pressão se, é o inverso, se eu tiver mais viscosidade, o gás, ou se o tubo tiver um maior comprimento. Então, pacientes que, quanto maior o comprimento da via aérea, maior a distância da inicial e final da via aérea, maior força que o paciente vai ter que gerar. Concordo, tá certo. Quanto mais viscoso tiver aquela interação gás-líquido ou aquele gás, pior vai ser o fluxo. Correto? Pior vai ser a diferença de pressão, correto. E na parte de baixo nós temos o raio, ou seja, quanto menor o raio, menor o diâmetro da via aérea, maior a pressão que o paciente tem que fazer. Aqui eu abro uma pequena informação. Então, eu digo que seria a parte principal na parte clínica sobre resistência de vias aéreas. Você pega um paciente que tem um diâmetro da via aérea normal, ele começa a desenvolver um processo inflamatório, criando um muco, alguma coisa que diminua, faça um fechamento dessa via aérea ou reduza o calibre dessa via aérea. Perceba o seguinte, que o raio ele faz com que o paciente aumente o gradiente de pressão, ou seja, você pega um paciente com aumento de resistência de vias aéreas, porque o lume da via aérea está reduzido, automaticamente ele vai ter que fazer mais pressão, ou seja, mais esforço muscular para gerar o fluxo. Opa, Marcos, deixa eu ver se eu entendi agora toda a relação clínica. Na opção número 1, tu falou da complacência diminuída. O paciente é um fator negativo que ele vai aumentar o gasto muscular. Verdadeiro. E número 2 agora, o aumento de resistência de vias aéreas vai aumentar a diferença de pressão que é jogada para o componente muscular para gerar esse fluxo. Então, número 1, a complacência, que é a diferença, o ganho de volume para alteração de pressão. Número 2, a resistência de vias aéreas, que é a força imposta ao sistema para transcorrer esse fluxo. E nós percebemos que essa resistência ela está ligada com o raio, com a viscosidade, com o tamanho do tubo e a diferença de pressões. Simplificando essa lei, fica muito claro se na respiração espontânea, que soa a diferença de pressões, o comprimento, quanto maior o comprimento da via aérea, maior o esforço que eu tenho que fazer, ou a viscosidade maior a diferença de pressão que eu preciso fazer mais gasto muscular. O oposto também acontece, ou seja, um raio diminuído, também eu vou gastar mais pressão. Um raio, no caso, aumentado, um raio normal, vou fazer uma diferença de pressão menor. Então, nós aprendemos, duas condições. Número 1, complacência. Número 2, resistência. Lembrar também que essa resistência de vias aéreas ela também pode acontecer por um fenômeno chamado fechamento precoce das pequenas vias aéreas, que é muito comum em paciente sadio, mas ela pode se tornar algo patológico em pacientes idosos com uma doença pulmonar. Esse paciente, o lume da via aérea fecha de uma forma precoce na expiração, causando aprisionamento aéreo, gerando um aumento de resistência também de vias aéreas. Então vamos lá, Mar, nós aprendemos complacência pulmonar, aprendemos o número 2, resistência de vias aéreas, e agora nós vamos aprender o número 3, entendeu? Que seria o ponto de igual pressão. Seria um conceito um pouquinho mais complexo dos 3 conceitos. O que seria esse ponto de igual pressão? Aqui eu vou fazer a leitura do texto e depois eu vou tentar explicar um pouco melhor. Existe algum ponto ao longo da via aérea no qual a pressão no interior do brônquio é igual à pressão fora do brônquio, ao redor de suas paredes, que é a mesma coisa que a pressão pleural, ou seja, a pressão de fora eles consideram também como se fosse a pressão pleural. Então, o ponto de igual pressão nada mais é, em algum momento durante a expiração, existe uma igualdade de pressões. A pressão dentro, no interior do brônquio, é igual à pressão de fora do brônquio.
Quando essas pressões se igualam, o nome disso é ponto de igual pressão. E há o fechamento da via aérea. Então, Mari, esse ponto de igual pressão também é para a zona condutora. Correto. É um conceito de zona condutora. Mas vamos também explicar o que acontece na parte alveolar. Então, número 1. Então, o ponto de igual pressão é o momento da via aérea durante a expiração, onde a igualdade de pressões, a pressão no interior do brônquio é igual à pressão fora dele, no caso a pressão pleural, ou seja, se tiver uma pressão de 20 dentro do brônquio e se tiver uma pressão fora dele de menos 20, essa pressão de igualdade vai gerar uma resultante de zero, automaticamente o brônquio ele é empurrado ou fechado, ele se colava. O nome desse ponto é chamado de ponto igual pressão. Mari, isso é um fator muito negativo na nossa fisiologia respiratória? Sim, calma. Mas ele acontece num momento diferente da via aérea. Como acontece isso? Lembre da aula 1 que nós falamos de cartilagem, nós falamos de a área da via aérea onde tem cartilagem ou a área da via aérea que não tem cartilagem. Então, as áreas mais baixas da via aérea, a parte de bronquíolos, eles não têm a resistência, não têm a cartilagem para sustentar aquela via aérea. Já se você perceber a área de traqueia, brônquios principais, essa área já tem cartilagem. Então, o que acontece no fluxo aéreo respiratório do indivíduo saudável é o seguinte. Vamos voltar aqui agora para o nosso material teórico, onde mostra um pulmão e o título está ponto de igual pressão. No pulmão normal, ele mostra a imagem do lado esquerdo, onde tem uma pressão final de 30. Essa pressão é a pressão resultante que vai iniciar a expiração. O indivíduo começa a expirar 30, 29, 28, 27, 26, 25, a pressão começa a cair. Quando essa pressão se tornar igual à pressão pleural, a via aérea devia se fechar. Porém, ela não se fecha porque esse momento acontece na área da via aérea, no momento da via aérea, onde já tem cartilagem, brônquio principal, exemplo. Ou seja, na hora que deveria fechar, o paciente ia colabar, mas já está na área onde tem cartilagem, não se fecha, o ar consegue sair, ou seja, não tem o aprisionamento aéreo. Mário repete de novo, beleza, vou repetir. Então, o paciente finaliza a inspiração, tem a expiração, o alvéolo está preenchido por ar, tem uma força agora para expulsar esse ar. E essa pressão vai caindo gradativamente na via aérea. Em algum momento da via aérea, essa pressão que vai sendo reduzida no interior do brônquio e o ar está caminhando para fora. Vai igualar com a pressão de fora. Nesse momento que acontecer a igualdade de pressão, é o ponto igual a pressão. Esse momento, a via aérea devia colabar. Porém, ela não colaba porque ela já está no momento da via aérea, onde a via aérea já tem cartilagem, a via aérea é mais rígida, ela não sofre esse processo e o ar consegue sair. Mas que isso tem impacto clínico. Calma. Você pega um paciente onde a força de recolhimento é diferenciada, é reduzida, o paciente tem um recolhimento elástico muito ruim e ele começa a expiração com uma quantidade de pressão menor, que é a parte direita aqui da nossa imagem. Ele deu um exemplo aqui de 25 centímetros de água. Esse paciente tem uma força de recolhimento menor, já começa com uma quantidade menor de pressão e começa a cair. 25, 24, 23, 22. Quando esse paciente vai chegar em 20, um exemplo, ele está numa área muito precoce da via aérea, ou seja, ainda não tem cartilagem, automaticamente a via aérea colaba. Mário repete de novo. Beleza, vamos lá. Então, numa situação patológica, o recolhimento elástico, a força de recolhimento elástico, a força resultante expiratória dentro do alvéolo, ela está reduzida. Automaticamente, o ponto de igual pressão que deveria ser lá no brônquio principal, direito e esquerdo, ela é arrastada para uma via aérea para um bronquíolo. Automaticamente, o bronquíolo não tem cartilagem. Como iguala a pressão, o brônquio se colaba. Automaticamente, o ar geralmente vai gerar um aprisionamento e retorna ao alvéolo, causando o aprisionamento aéreo. Então, isso é o ponto de igual pressão. Então, existem situações patológicas onde o ponto de igual pressão ele se tornou recuado, ou seja, ele recuou ao ponto de uma área onde não tem cartilagem. Então, vamos voltar ao conceito. O ponto de igual pressão é o momento na zona condutora na via aérea onde há igualdade da pressão no interior do brônquio e fora dele. No indivíduo saudável, isso não é tão ruim, porque no momento que isso ocorre, já está numa via aérea que tem cartilagem e o ar consegue sair, não gerando colabamento ou fechamento da via aérea. No paciente que tem uma patologia pulmonar, com perda do recolhimento elástico, um exemplo, esse paciente tem uma força ou um gradiente pressórico dentro do alvéolo expiratório menor, automaticamente ele fecha precocemente, porque o ponto de igual pressão não é tardio, ele é precoce, ou seja, o paciente tem esse ponto de igual pressão muito próximo do alvéolo. Como essa área não tem cartilagem, a via aérea se colaba. Isso é o ponto de igual pressão. Marde,
Existe alguma forma terapêutica de cuidar desse ponto de igual pressão? Sim. Quando nós falarmos de ventilação mecânica, quando a gente falarmos de suporte ventilatório invasivo e não invasivo, já perceber que um mecanismo pode deslocar esse ponto de igual pressão. E esse mecanismo é a PIP, por exemplo. O paciente responsivo à PIP, que possa deslocar o ponto de igual pressão, acontece o seguinte. Vou dar um pequeno exemplo. Imagine que esteja um preso em uma sala, 10 pessoas, e tem apenas um corredor para sair. Mas esse corredor ele se fecha, ele se colava. Se entrar mais 10 pessoas nesse corredor para tentar salvar as outras 10, e porém essas 10 pessoas são fracas, elas vão entrar naquela sala, vão tentar abrir o corredor e não conseguirão, ficarão presas. Nessa condição, essas 10 pessoas que entraram, eu vou simbolizá-lo com a PIP, ou seja, a PIP não teve benefício. Em vez de ela retirar as pessoas da sala, ela aumentou a quantidade de pessoas presas. Opção número 2. Agora vão entrar 10 pessoas mais fortes naquela sala, para tentar tirar as outras 10 que estão aprisionadas. Só que as 10 pessoas mais fortes conseguem segurar a via aérea, conseguem segurar o corredor, no caso. Automaticamente as 10 que estão presas conseguem sair e elas estavam sustentando a via aérea também conseguem sair. Nessa condição, a gente percebeu então que o ponto de igual pressão ele foi deslocado pela PIP, ou seja, era um nível precoce e ele foi arrastado. Uma outra explicação é o seguinte: já que o paciente do ponto de igual pressão de forma precoce tem uma pressão menor no alvéolo, no início da expiração, quando você adiciona a PIP, você aumenta essa pressão na expiração, automaticamente ele vai ter mais tempo para deslocar essa pressão ou reduzir essa pressão e vai encostar no ponto de igual pressão na área que já tem cartilagem. Então deixa eu entender, Mário. A PIP ela faz tipo um coxinho, então, literalmente ela faz um coxinho, ou seja, ela sustenta a via aérea, deslocando o ponto de igual pressão que era precoce para uma área mais tardia, onde já tem cartilagem, fazendo com que o ar que estava preso no alvéolo consiga sair. Então, finalizando essa aula, Mário. Então, 3 condições. Complacência pulmonar, que é ganho ou alteração de volume por diferença de pressão. Resistência de vias aéreas, nós percebemos que seria uma oposição ao sistema condutor ao fluxo, e tem várias coisas relacionadas a isso. Nós percebemos que tem um raio, nós percebemos que tem um diâmetro do tubo, a diferença de pressão e a viscosidade do gás. Mas lembrando que para cunho clínico ou sintomatologia clínica, o raio é a parte praticamente mais importante nas patologias. Se você tem um paciente com um raio muito reduzido, automaticamente vai ter que fazer muita pressão para deslocar esse fluxo na via aérea. E número 3, nós percebemos que seria o ponto de igual pressão, que é o momento da via aérea, onde a pressão no interior do brônquio é igual à pressão que está fora dele. Esse ponto de igual pressão não ocorre de uma forma ruim na via aérea quase saudável, porque já está na área que está com cartilagem. E a opção número B, a gente colocou um paciente patológico, onde o ponto de igual pressão é deslocado de forma precoce, onde a pressão no interior do brônquio precocemente iguala com a pressão fora dele. A aula de hoje finalizada entre conceito de complacência pulmonar, aprendemos a resistência de vias aéreas e aprendemos o ponto de igual pressão. Situações ruins são, número 1, complacência reduzida, número 2, resistência aumentada e número 3, ponto de igual pressão precoce. Nessas 3 condições, a diferença de pressão gerada pelo indivíduo e pelo componente muscular é maior, podendo colocar o indivíduo em insuficiência respiratória ou falência muscular respiratória. Muito obrigado. Essa foi a aula de mecânica da respiração e os 3 conceitos principais. Muito obrigado. Até a próxima.